Povo, meu Deus amado, visita agora, aonde estiver estas pessoas, meu Deus, que o câncer caia por terra, que toda enfermidade caia por terra. Senhor, esta pessoa que está nos assistindo nesta noite, ó Deus, eu não sei como ela se encontra, qual é a situação dela, mas eu quero pedir que o Senhor visita esta casa agora, esse lar agora, Senhor. Ó Deus, entra agora com providência, repreendendo todo mal, toda enfermidade, toda opressão maligna, toda obra do diabo. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Meu Deus, coloca as tuas mãos e dá vitória, Pai, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos à leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o texto de Timóteo, é bem conhecido já dos irmãos, dos jovens, enfim. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Valdinei e à irmã Priscila por ter convidado nós a estarmos aí hoje no culto do jovem. Quem tem mais de 100 anos aqui? Quem tem mais de 100 anos? Ninguém? Então é tudo jovem ainda, né? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. 1 Timóteo no capítulo 4 e no versículo 12, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 12, capítulo 4 e versículo 12, glória a Deus. Aleluia. Pregar para jovem não é fácil, né, irmãos? Jovens são jovens, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato do amor, do espírito, da fé e da pureza. Persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Pode sentar, irmãos, e aplaudir o Senhor nesta noite, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Ser jovem é difícil, não é, irmãos? Quem acha difícil ser jovem? Cada ano que passa está ficando mais difícil de ser jovem, amém? Cada ano que passa está ficando mais difícil para mim ser jovem. Irmãos, a ciência diz que existe 10 personalidades, mas Jesus veio e mostrou o contrário. Ele foi lá e escolheu 12 discípulos, ou seja, quebrando isto, dizendo o quê? Que existe 12 personalidades. A igreja, dentro da igreja se formam grupos, ou seja, a gente tem mais afinidade com uns do que com os outros. Isso é mal? É ser mal? Não. É exatamente pelo gênero que nós temos, amém? E isso, irmãos, é notado em todos os aspectos, desde a escola, em todos, no trabalho, sempre há um grupo diferente do outro. Quem já prestou atenção nisso? Amém? Isso é índole do ser humano, isso não é ser ruim. Não é, por exemplo, que eu gosto mais do irmão Luciano, eu gosto menos do irmão Tiago. Não é, mas com alguém a gente consegue ter mais afinidade. Tem pessoa que você, não sei se você já reparou, mas você encontra ela, em 5 minutos você torna tão amigo dela, que parece que você conhece ela a vida inteira. E tem pessoa que você leva tempo e tempo e tempo, e você não consegue ter uma afinidade de fato com aquela pessoa, porque é a personalidade, amém? Aí, irmãos, a criança, ela vai crescendo, ela vai formando grupo. Irmãos, eu digo para vocês, não é fácil. Quem está aqui já passou por isso. Quando nós vivíamos no mundo, talvez nós não tínhamos a experiência que nós temos quando nós estamos dentro da igreja. Porque os jovens da igreja, eles são instruídos, amém?
de uma forma ou de outra, eles são instruídos. Lá no mundo, irmão, existe muito bullying, o preconceito e todas essas coisas. Por quê? Porque não há instrução como há dentro da casa do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O jovem da casa do Senhor, ele é instruído. Mas a nossa personalidade, irmãos, é difícil. Porque o que acontece? Quando o menino chega ali dos 12 anos para frente, ele está naquela situação. Ele não é criança, ele não é jovem, ele é um pré-adolescente, ele está na adolescência. Quando ele passa dos 15 para frente, ele já não é jovem nem adolescente. Então ele tem que começar a procurar um grupo para ele estar no meio. Ele tem que, quando ele chega, irmãos, ali dos 20 para frente, ele não é adulto e nem jovem. Aí quando ele chega aos 30 anos, ele é muito velho já para ser jovem e é muito novo para ser velho. Amém? Não é assim, irmãos? Então vai chegando uma época que você começa a ter que procurar um meio de você ficar, um meio de você estar. Mas quando você passa dos 40 para frente, aí você diz assim: não quero nem saber, eu não estou preocupado de agradar mais ninguém. Por quê? Porque você já passou por todas essas fases e aprendeu a viver. Quem aprendeu a viver, diga glória a Deus. As maiores decisões do ser humano, ela é tomada entre 15 e 30 anos, amém? A maioria das decisões das pessoas, ela é tomada entre os 15 e os 30 anos. O que ele conseguiu formar entre os 15 e os 30 anos, é o que ele vai levar para a vida inteira. Então, por isso que há pessoas que eles são prósperos e abençoados, porque eles estimularam a sua vida. E há pessoas que levarão a vida inteira sem que eles tenham alguma coisa, porque viveram a sua vida dessa forma. Quando no mundo era bebidice, drogas, maconha, e gastavam todo o dinheiro, vieram para a igreja, hoje estão na presença do Senhor, mas já estão cansados e não conseguem mais ter a prosperidade que tem aquele que começou desde o princípio, lutando para ter a sua vida próspera. Louvado é o nome do Senhor. E tem mais um porém agora. Ser jovem é difícil, sabe por quê? Porque dentro da igreja tem aqueles que se acham, amém? Os irmãos sabiam disso? Tem pessoas que se acham. Eles passaram por isso, mas eles não conseguem compreender o jovem. Eles sempre estão acima do jovem. E aí, irmãos, vem Paulo preso, escreve, irmãos, para Timóteo, porque venceu ali, trouxe esse menino em algema, em momento de luta, estimava ele como um amor de pai, tinha por ele como que um amor paterno, e ele mandou uma carta para Timóteo, dizendo: essa carta leia em público aí para a igreja de Éfeso, para que eles não desprezem a sua mocidade, para que eles não desprezem o que tem em você, a responsabilidade que está na sua vida, amém? A igreja, irmãos, de Éfeso era uma das maiores igrejas da época, e ela foi agora liderada por um jovem, pelo um menino muito novo. E eu fico imaginando, irmãos, dentro da igreja tinha aqueles grupos, os formados, os estudados, os teólogos. Imagina agora esses cabas se submeter a alguém mais novo para ensinar eles, amém? Tem pessoas, irmãos, que aceitam de bom grado, não importa quantos anos tenha, a pessoa aceita, mas tem pessoa que eles não aceitam. Tem homem, por exemplo, que ele não aceita ser mandado por uma mulher, ele não admite que a mulher seja uma chefe no trabalho, ele é capaz de pedir a demissão do emprego, porque ele não se submete a isso. São pessoas, irmãos, que são arrogantes, prepotentes, pessoas que eles não conseguem malear as coisas para ter uma vida abençoada. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Imagina agora aqueles homens, teólogos, homens que estudaram, agora eles têm que submeter-se a um pastor, um jovem, um menino ainda, um menino muito novo. Mas o que Paulo diz para ele, irmão? Não despreze a fé. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler aqui novamente. Glória a Deus. Que ninguém despreze a mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, amém? Ao mesmo tempo que Paulo diz assim, ó, que ninguém despreze ele,
Ele está diante de vós aí para tomar conta da igreja, cuidar de você, mas vocês não desprezem Ele. E quanto à partida você, seja fiel, temente, obediente, obedeça a doutrina, obedeça o ensinamento da palavra do Senhor, porque assim você fazendo, você vai ser abençoado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Irmãos, o jovem, ele está numa fase, irmãos, difícil, é uma mudança constante na vida dele. Até na voz ele tem mudança, até na hora de cantar isso vai transparecer. O menino está mudando para homem, a voz dele fica mais grossa, mais fina, ele às vezes desafina, até o mesmo ao falar, às vezes ele desafina. E muitas das vezes nós que passamos por isso, irmãos, nós não entendemos a situação do jovem. Eu não sei, irmãos, se eu vou conseguir colocar para vocês tudo aqui, o que eu quero colocar nesta noite, mas eu tenho certeza que aquilo que eu não conseguir, o Espírito do Senhor vai conseguir completar na sua vida, e você vai entender a amar e respeitar o jovem dentro da casa do Senhor. Irmãos, o nosso tempo de mocidade já era difícil. Imagina hoje, irmãos, na explosão, irmãos, que está aí da tecnologia, você vê um jovem dentro da casa do Senhor. Isso aqui, irmãos, para um jovem seria monótono. Tanto é, irmãos, que um dia Paulo, ele estava pregando, e um jovem estava sentado na janela e caiu, ele dormiu, ele cansou de ouvir aquela conversa de Paulo, ele acabou caindo da janela. Às vezes isso aqui para o jovem não é fácil, mas uma coisa eu tenho certeza, é que o jovem está aqui, porque ele sabe que aqui é o lugar certo, aonde ele vai preparar a sua vida para ir morar no céu com Jesus. Amém? Aleluia. Nós vimos, irmãos, exemplos na Bíblia, irmãos, de vários homens que começaram a sua carreira meninos ainda, jovenzinhos de tudo. Aleluia. Davi, Jeremias, e tantos outros, irmãos, que começaram a sua carreira muito novos. Mas uma coisa, irmãos, é certa: eles tiveram a certeza de andar nos caminhos do Senhor, e Deus honrou a vida deles. Quando você anda no caminho do Senhor, Deus honra a sua vida. E não se preocupa, às vezes aí com alguém que está aí, que às vezes vem menosprezar você, achar, falar coisa, enfim, irmãos, eu digo uma coisa para vocês, eu sou filho de pastor, muitos irmãos aqui conhecem meu pai, muitos irmãos conhecem eu de quando era criança aqui, e ser filho de pastor na igreja não é fácil, ser filho de obreiro na igreja é a pior coisa que tem, porque se você se destaca, é porque você é o filho do pastor. Se você fica no canto, aí o cabo vem e fala assim, mas você fica aí igual um tonto, aí você é o filho do pastor, você tem que fazer alguma coisa. Amém? Se você erra, Deus o livre, você não pode errar, você não pode olhar para o lado, você não pode fazer nada, porque você é o filho do pastor. O cajado come na cabeça, e é por isso, irmãos, que hoje você vê a maioria dos jovens que são filhos de pastor, eles acabam, irmãos, saindo dos caminhos do Senhor e voltam mais tarde, porque por causa dessa consequência, por causa de crentes, irmãos, que não sabem entender o que é ser jovem dentro da casa do Senhor. Amém? Não sabe entender. E aí o jovem, irmãos, ele acaba desanimando. O inimigo começa a trabalhar na vida dele. Alguém lá fora fala, tu é maluco, rapaz, está num lugar daquele, lá só tem velho e velha, o que você está fazendo lá? O que você está fazendo no lugar daquele? E aí o diabo começa a trabalhar, e o jovem fala o quê? Sabe que é verdade, eu vou aí, ó. Entendeu? Mas aquele, irmãos, que guardar a sua vida diante do Senhor vai ser abençoado. Amém? Vai ser abençoado. Irmão, eu falo, irmãos, a gente sofreu tanto, irmãos, tanto, até porque a gente era do ministério, irmãos, que lá a coisa era terrível. Era terrível, ser jovem, ser crente era terrível. Imagina ser jovem, mas Deus deu vitória, eu louvo ao Senhor. De vez em quando eu converso com a minha esposa, eu falo para ela, eu não sei como é que a gente consegue ainda estar dentro da igreja, de tanta ignorância, de tanta coisa que a gente sofreu, mas uma coisa é certa, irmãos, aprendemos no meio de tudo isso, que nós temos que viver a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que viver o evangelho do Senhor. E eu sei, irmãos, que eu fiquei a semana inteira preocupado, porque pregar, irmãos, num culto de jovem,
Não é fácil, amém? Não é fácil, mas a gente tem experiência da vida, amém? A gente adquire algumas experiências com o tempo. A gente sabe, irmãos, o que é ser jovem dentro da casa do Senhor. E cada vez que eu vejo um jovem aqui louvando ao Senhor. E outra coisa, sem contar, irmãos, que nós temos adversários. Os irmãos acham aqui, ó, ver os irmãos aqui cantando, tocando, é bonitinho. É maravilhoso, mas vocês não sabem, irmãos, a influência diabólica que há por trás disso. A contrariedade que o diabo ele começa a criar, colocar no coração, mesmo que a pessoa não queira, mas o diabo ele faz isso. Um quer ir para cá, o outro quer ir para lá. O diabo ele começa a lutar no grupo do jovem, é a mesma coisa. Nós vamos cantar isso, não, eu quero cantar isso. Nós vamos fazer isso, mas eu quero fazer isso. O inimigo ele se usa dessa situação, mas aqueles que estão à frente do trabalho, eles têm a visão de Deus, eles colocam o joelho no chão, eles clamam ao Senhor, o diabo cai por terra, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é glorificado através deles que pagam preço para estar aqui fazendo alguma coisa para exaltar o nome do Senhor. E nós que estamos ali no banco, irmãos, às vezes pensamos que somos músico, né? A gente vê tudo defeito, qualquer defeito, errou, errou ali, podia ter arrumado ali, mas vem aqui fazer, amém? Vem aqui fazer. Vem fazer aqui para você ver. É por isso, irmãos, que nós temos que termos um bom senso, para que a nossa vida em tudo seja abençoada e o diabo caia por terra. Amém? Eu, irmãos, congreguei com um pastor, e aquele pastor, toda vez que ele ia pregar, o primeiro hino que ele cantava assim, irmãos com orgulho e vaidade, mundanismo e falta de amor, estais matando a igreja que custou o sangue do Senhor. Querido irmão, amado pastor, por esta igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. Amém? Essa igreja, ela custou o sangue de Jesus. Esses jovens custaram o sangue de Jesus. Esses obreiros que aqui estão custaram o sangue de Jesus. O povo que aqui está custou o sangue de Jesus. Então, irmãos, vamos valorizar a cada alma que está aqui dentro dessa igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Aleluia. Eu já congreguei, irmãos, em igrejas. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas o povo ele criou um grupinho. E eles se fecharam naquele grupinho, e eles chantagiam o pastor da igreja, e todo mundo que tenta entrar, eles não deixam entrar, e sempre fica, irmãos, naquela minoria dentro da igreja. O pastor sempre sofrendo com aquela minoria. Eu falei para o pastor um dia, pastor, você não está vendo, pastor? É chantagem em cima de chantagem. Ninguém consegue ficar aqui, cada um que entra, eles arrumam confusão para tirar a pessoa da igreja. Não tem Deus nisso. Não pode ter Deus numa coisa dessa. O nosso intuito aqui, irmãos, é encher cada cadeira, cada banco, cada espaço da casa do Senhor. Aleluia! Quanto mais melhor, meus irmãos. Mas tem pessoas que são assim, irmãos. Aí o jovem não fica, a irmã não fica, o grupo não vai para frente, a banda não vai para frente, a igreja não vai. É sempre as mesmas coisas, é sempre as mesmas pessoas. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui, irmãos, que o povo de Deus tem se unido para ganhar alma para Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto o Senhor aqui nesta noite. Louvado é o nome do Senhor. Eu marquei, irmãos, algumas coisas aqui, mas eu acho, irmãos, que já deu para todo mundo entender o recado do Senhor aqui nesta noite. Já deu para os irmãos compreender que nós temos que aprender, irmãos, a valorizar uns aos outros. Aleluia. Quando você ficar velho, irmãos, precisar de uma muleta, você tem que usar quem? O mais jovem. Amém? Quando você é jovem e você não sabe, você tem que precisar do mais velho para te ensinar. Então a nossa vida é assim.
O menino estava trabalhando comigo lá, eu fui chamar a atenção dele, ele falou, eu não preciso de ninguém. Eu falei, você é bobo, rapaz, até para morrer você precisa de 4 para carregar o caixão. Como que você não precisa de ninguém? Para nascer você precisou do teu pai e da tua mãe. Como que você não precisa de ninguém? Nós precisamos uns dos outros para vivermos a face da terra e sermos abençoados. Amém? O jovem, irmãos, ele tem muito de dizer isso, eu não preciso de ninguém. Dentro de casa, o pai vai falar alguma coisa, ele sai chutando a porta, empurrando tudo, né? O jovem, irmãos, quando ele está entre os 15 e 20 anos, ele esbraveja, ele quer mudar o mundo, ele quer transformar todo mundo está errado. Só que, irmãos, o tempo vai passando, ele vai vendo que as coisas não é assim, ele vai convivendo com aquilo, ele vai aprendendo a lidar com essas coisas, ensinando quando é preciso, repreendendo quando é preciso, fazendo quando é preciso, e as coisas vão se ajeitando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Eu lembro, irmãos, do pastor Mário Rogério. Ele falou que ele congregava num lugar e tinha alguém que era tão terrível, mas tão terrível, que o irmão chegou e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, tira esse caba de dentro da igreja aqui, porque não dá para aguentar, ele incomoda demais. O pastor olhou para ele e falou, irmão, a Bíblia diz que o joelho e o trigo crescem junto. Se eu arrancar o joelho, você já viu tão grande que é a família dele, eu vou tirar todo o trigo junto com ele. Deixa ele aí, o Senhor vai trabalhar na vida dele. Daqui a pouco o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e aquele menino já estava no púlpito pregando a palavra do Senhor, e orando por revelação, e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não importa, irmãos, quantas vezes vem, esse caba vem e vai quantas vezes, não importa. Uma hora o Senhor vai trabalhar na vida dele. Aleluia. Uma hora o Senhor vai fazer a obra. Louvado é o nome do Senhor. A presença do Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Porque o Senhor está nos alertando, irmão. Nós temos que nos despertar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que cuidar uns dos outros, irmãos. Nós temos que zelar um dos outros. Eu lembro, irmãos, um dia eu morava numa cidade pequena e tinha lá um cineminha lá, Bequetrefe lá. Aí o irmão veio em mim e falou assim, pastor, eu fiquei lá 20 minutos cuidando assim. Estava escrito lá, filme para maiores de 18 anos. Eu fiquei cuidando, irmão, cuidando. Não é que o irmão entrou lá para dentro? E o irmão foi lá para dentro. Eu falei, pois é, rapaz, que coisa, né? Vem de noite na igreja, o irmão vai estar aqui, a gente vai conversar. Chamei o irmão, falei, irmão, é verdade que você foi lá no cinema, assistiu o filme proibido para menor de 18? Olha, pastor, é verdade, eu fui mesmo, não resisti. Eu falei, irmão, o senhor está 3 meses de banco. Olhei para o irmão, falei, irmão, você está 6 meses de disciplina. Mas por que, pastor? Eu falei, porque você teve 20 minutos para tirar o irmão do mau caminho. Você teve 20 minutos para chamar a atenção dele, para ele não cair em pecado. Mas pelo contrário, você ficou lá cuidando dele cair no pecado. Tem gente que é assim, ele prefere ver você na desgraça do que abrir a boca em teu nome, para o Senhor ser glorificado na sua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que tipo de cristãos que nós somos, que chamado de Deus que nós temos na nossa vida, irmãos. Aleluia. Qual é o chamado de Deus que nós temos na nossa vida? Se nós não cuidarmos, irmãos, da nossa vida, se nós não cuidarmos um dos outros, aleluia, deixa que vai. Deixa que vai, não é assim não, irmãos. Tem uma alma, custou o sangue de Jesus, custou o suor de Jesus, custou os pregos, a coroa de espinho, o chicote nas costas. Assim como você quer a tua salvação, Ele também quer. Nós somos cheios de falha. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, irmão. A gente passa por muita experiência. Um dia, irmão, sentou um camarada assim, eu sentei no meio, ainda bem que eu sou meio largo, né? Aí um tentava dar soco no outro, não alcançava, que eu sou meio largo. É porque não sei o quê, o outro é porque...
Aí ele olhou para mim e falou assim, ele falou isso de você, o que você vai fazer? Eu falei, eu não vou fazer nada. Sabe o que eu aprendi? Quem está na chuva é para se molhar, amém? Se eu entrei nessa, eu entrei para vencer, eu entrei nessa para ajudar, eu entrei nessa para que a igreja seja abençoada. Aí um olhou para o outro, eu falei, olha, em questão que vocês estão falando aqui, vocês dois vão resolver lá na delegacia, porque se vocês não resolver, enquanto não resolver, vocês estão disciplinados do ministério. Aí ele, não, enquanto vocês não resolver lá. Aí o irmão foi lá, denunciou o outro, há poucos dias foi lá, pediu perdão para o outro, tirou a queixa lá, e o diabo caiu por terra, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, quanto que falou de mim, pouco importa, porque eu quero é morar no céu com Jesus. Amém? Eu quero morar no céu com Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, são coisas, irmãos. São coisas simples, irmãos, mas que tiram as pessoas da presença de Deus. Pessoas, irmãos, que às vezes vai lá no serviço do outro para falar do que está acontecendo na vida de fulano, na vida de Beltrano. É porque isso esquece, irmão. Cuida da sua vida. E se puder ajudar ele, ajuda. E você vai ver o diabo cair por terra e a igreja crescer na presença do Senhor. Aleluia. Eu sempre falo, irmãos, que existem duas classes de crente na igreja. Tem aquele que repara tudo. Aí ele fala assim, você viu a irmã fulana veio de chinelo? Não vi. Você viu a irmã fulana, a gravata estava torta? Não vi não. Você viu o irmão Tiago, estava com o cabelo tudo desarrumado no culto? Vi não, mas você estava na igreja? Estava. Mas como que você não viu isso? Porque eu não fui lá para ver essas coisas. Eu fui lá para glorificar o Senhor, eu fui lá para adorar o Senhor, eu fui lá para servir o Senhor. Aleluia! Eu fui lá para servir a Deus. Quem veio aqui nesta noite para servir o Senhor, levante a tua mão e adore o Senhor nesta noite. Foi para isso que nós vimos, jovens estão aqui prestando atenção, ouvindo a palavra do Senhor. Daqui a pouco o Senhor pega um deles aí e começa a pular, e começa a ser cheio do Espírito Santo, porque a presença do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia, arianda labassu de candaramanai. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. É difícil, irmãos, mas é a realidade. São as personalidades que existem. São as personalidades que existem. Tem pessoa, irmão, que ele fica dentro da igreja, já ele não espera nem acabar o culto, ele está ali no banco, ele já está cutucando o irmão do lado e falando mal. Fala mal da pregação, fala mal do hino, fala mal. Deus o livre, não sei nem o que faz na igreja, mas a gente não pode tirar ele, irmão. É o Senhor que vai transformar, o Senhor que vai fazer alguma coisa. Aleluia. Tem hora que a gente fica nervoso, dá vontade de dar um chute na canela, mas não adianta, não pode, amém? Tem que deixar, é Jesus que vai trabalhar, é Jesus que vai pelejar. Aleluia. Mas não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Mas a bênção é grande que vem da parte do Senhor. Quando o irmão ou a irmã toma a decisão de cuidar do jovem, eu falo, Senhor, tem piedade da alma dele. Porque não é fácil, irmãos. Não é. Mas, irmãos, é um grande galardão no céu. Aleluia. É um grande galardão no céu. Pessoas, irmãos, que às vezes eles falam assim, aqui é do jeito que eu quero. Se não fizer do jeito que eu quero, a porta está aí. Não, irmãos, pelo contrário. Aqui é do jeito que Jesus quer. Eu louvo a Deus, irmão. Olha, eu fico só arrependido de uma coisa. Eu cheguei em Joinville em 2012. Eu vou ser sincero aos irmãos aqui agora. Eu só fico arrependido de uma coisa. Por que eu não vim antes congregar com os irmãos aqui? Amém? Por que eu não vim antes congregar com os irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente chega, a gente vê, a gente sabe o pastor que nós temos aqui, irmãos. Nós conhecemos a igreja que tem aqui, amém? É uma igreja na sã doutrina, é um povo que vive à luz da palavra, isso eu tenho notado aqui, mas pouco se importa com a vida dos outros, cada um vai ter que tomar conta diante de Deus dos seus atos, amém?
Ah, mas o irmão, não importa o irmão. Ah, mas não importa. O importante aqui é que o povo vem aqui para adorar o Senhor. O povo vem aqui para servir ao Senhor. E o maior exemplo de tudo, irmãos, é nós vermos um jovem na casa de Deus. Tem igreja bem maior do que essa. E não tem um jovem dentro da igreja. Não tem um jovem dentro da igreja. Sabe por quê? Porque às vezes o pai e a mãe chegam em casa quando acaba o culto. Às vezes chega lá e fala: o culto estava uma benção. Deus usou o pastor. Deus usou o irmão no louvor. Deus usou a irmã no louvor. Não, ele chega em casa e fala: o pastor não sei o que, a irmã não sei o que. O jovem fica olhando e fala assim: oxe, mas para, eu nem sou membro, estou indo lá. Eu vou ser membro dessa igreja para quê? Para ver o que o meu pai e a minha mãe é. Eu vou cair fora. E é por isso que muito jovem cai fora. Dá exemplo dentro da tua casa. Mostra quem você é. Que você é um cristão de verdade. Ensina o teu filho e a tua filha a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Irmão, eu sempre ensinei meus filhos uma coisa. Eu nunca cobrei deles vir para a igreja. Nunca. Eu sempre falei para eles assim: ó, o mundo está aí. O mundo está aí. Entendeu? E o que você fizer lá fora, você vai arcar lá fora. Amém? Ah, por que não? Aqui é minha casa, dentro da minha casa não, faz lá fora. O meu filho mais velho chegou um dia em casa embriagado. Vomitou tudo. Aí a minha esposa foi lá, teve que limpar aquela cacaiada dele tudo. No outro dia de manhã ele levantou, eu falei assim: ó, foi a última vez. A próxima vez você nem coloca o pé dentro de casa. Você nem coloca o pé aqui, porque a tua mãe não é obrigado a ficar limpando as tuas porcarias. Nunca mais aconteceu. Amém? Nunca mais aconteceu. Eu fico, irmãos, às vezes vendo aí, ó, pai e mãe que não consegue dominar um molequinho de 10, 12 anos, tá batendo o pé achando que é o quê? Não mostra que você é pai, que você é mãe. Ensina ele, porque lá fora a coisa vai ser difícil. Amém? Eu lembro uma vez, 3 horas da manhã, meu irmão Samuel, meu irmão mais novo, estava na rua. Os irmãos tudo conversando, um monte de irmão lá em casa, na hora de dormir, o bichinho tinha sumido. Cadê o menino? E dá-lhe olhar nas casas dos vizinhos, e só tinha uma casa que estava com a luz acesa. Meu pai deduziu, deve estar lá. Foi lá, buscou ele, levou para casa, no outro dia de manhã, pegou e levantou ele na varinha fina. Quando menos espera, irmão, encosta uma viatura na frente de casa. Encostou a viatura lá. É aqui que está espancando o menino. O pai falou: espancando? Não, educando sim. Aí chamou ele. Tinha umas marcas de vara nas costas. Aí o policial falou: o senhor sabe que não pode fazer isso? Ele falou: não, eu sei que pode. A Bíblia fala para mim que eu não posso tirar a vara do meu filho. E hoje eu bato e sei onde eu estou batendo. Mas se amanhã ou depois eu não educar ele cair na mão de vocês, vocês não olham onde vocês batem. Aí um policial olhou para o outro assim, baixou a cabeça, embarcaram no carro e ó, foram embora. Porque é uma realidade, irmão. O que você não educa o teu filho hoje, o que você não ensina o teu filho hoje, o mundo aí fora vai ensinar. Amém? O mundo aí fora vai ensinar. Ensina teu menino. Ensina, não tira a vara dele, ensina ele, traz ele para a casa do Senhor. Pelo amor de Deus, chega aqui dentro da igreja, deixa ele ouvir a palavra, não dá celular na mão dele, deixa ele ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Lá na tua casa, se for botar alguma coisa para ele ver, coloca alguma coisa concernente à voz do Senhor, um louvor. Tem tanta criança louvando a Deus, coloca alguma coisa para ensinar ele, ter vontade, ter desejo de estar na presença do Senhor. Eu estava falando para minha esposa ali, o Paulinho, estava cantando aqui. Eu não sei quantos anos o Paulinho tem aqui, 5? 5 anos? 7? 7 anos. Ele não pega nem um papel na mão para ler, mas ele não erra a letra de um hino. Amém? Ele pode cantar sozinho, com a mãe dele, com a irmã dele, ele não erra a letra de um hino. Sabe o que significa isso? Porque lá na casa dele ele está tendo liberdade para aprender, para louvar o nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo compreender o que eu quero ensinar para você nesta noite, mas vamos fazer o melhor pela nossa família. A família é a instituição que Deus mais se agrada. O casamento, a família em si, é onde o diabo mais luta. Desestrutura o pai, desestrutura a mãe. Os filhos, irmãos, caem no mundo
mundo na vida. Quantos estão aí, irmãos, porque não sabem onde fica? O pai está numa casa, a mãe está na outra, tem 2 pais, 3 pais, 4 pais, 5 mães, não sabe nem o que fazer, vive desgostoso da vida, aí cai nas drogas, cai no mundo, mas você está aqui ainda, vivendo esse casamento abençoado, teu filho está do teu lado, ensina ele, a demonstrar ele, para que ele tenha um bom comportamento na vida adulta, diante da sociedade e na presença do Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, é muito difícil. Você pode ver, irmãos, que de 100% dos casamentos, 99% termina. Se casa para fazer festa. No nosso tempo a gente casava para viver, a festa fazia-se e desce. Amém? Hoje não, hoje casa, faz festa, amanhã se separa. É coisa terrível, irmãos. Mas o povo de Deus tem que mudar essa situação. Tem que ensinar a tua família, teu filho. O casamento, irmãos, é coisa abençoada. A desunião, irmãos, os filhos veem isso, vão crescendo revoltados, vão crescendo, irmãos, sem estrutura psicológica. E amanhã serão, irmãos, adultos sem, irmãos, futuro. Por quê? Por causa da sua culpa. Porque você não ensinou, porque você não mostrou para ele a realidade da vida. Amém? Você não senta com o teu filho, não senta com a tua filha. Irmãos, ainda mais os tempos que nós estamos vivendo, é um tempo, irmãos, de tanta correria, de tanta loucura, e quanto você mais trabalha, mais pobre você está ficando, essa é a verdade. Quanto mais a gente luta, parece que mais difícil está ficando, e aí você não tem tempo mais para a esposa, para o esposo, para os filhos, e o inimigo vai entrando no meio, irmãos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, para nós nessa noite cuidarmos dos nossos jovens. Jovens, mostra que você é diferente. Mostra para esse povo que você pode, e que o Senhor pode te usar, o Senhor pode fazer de você. Irmãos, olha, você viu a primeira parte do culto hoje, que coisa mais linda? A minha mente já não é mais a mesma. Depois que, irmãos, eu tive o Covid mesmo, ficou difícil, irmãos. Tem hora aqui que eu quero falar alguma coisa e não sai, a mente ela vai, o jovem não, o jovem ele tem facilidade de gravar as coisas, de se conectar com as coisas mais fácil, e ensinarmos nós já, irmãos, aquilo que eles aprenderam, e nós vamos ficar aqui ouvindo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Às vezes, irmão, o jovem está ali na igreja, aí ele começa a namorar, arruma menina para namorar, aí já começa, irmãos, os buchichos, já começa as falaceiras, já começa o pai e a mãe se meter no meio, já começa daqui a pouco, irmãos, os dois estão lá no mundo, estão lá fora, aí eles caem em pecado, volta para a igreja, já tem que voltar casado. Não é muito mais bonito ajudar, cuidar deles, zelar dele, para eles fazer um casamento dentro da igreja, uma coisa linda, para a gente comer aquele bolo junto com eles, aquela festa maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Irmãos, quando eu casei, eu não podia casar porque eu não era batizado. A igreja que eu congregava só batizava com 18 anos. Eu não tinha 18 anos. Meu pai assinou para mim casar. O meu sogro que está ali, irmão José, assinou para minha mulher casar. Minha mulher tinha 15 para 16, eu tinha 17 para 18. Tiveram que emancipar nós, para nós fazer o casamento. Mas na igreja nós não tivemos esse sonho de casar lá na igreja. Mas a gente fez lá na casa, lá a cerimônia, lá, enfim, casamos no cartório, fizemos tudo certinho. 3 meses depois que eu casei, catei minha mulher, fui para o Mato Grosso, fui para lá fazer a obra do Senhor, fiquei lá, voltei para cá, fui para lá de volta, e estamos aí até hoje, irmão, 31 anos já de casamento, para a glória de Deus. Amém? Mas qualquer irmão, não podia ajeitar ali para a gente casar na igreja, fazer aquela... Mas a gente comeu um boi, a gente comeu um bolo de uns 8 quilos, a minha sogra fez um bolo desse tamanho assim, né? Até eu estava ali agora, nós estávamos de joelho dobrado, e minha esposa lembrou.
Primeiro dia que eu fui na casa dela foi dia 13 de março. Ela confundiu com o meu aniversário, é 13 de maio. Cheguei lá e fizeram um bolo desse tamanho assim, ó. E já cheguei na casa e eles cantando, parabéns pra você. Eu falei, oxe, 2 aniversários no ano, ó. Fiquei bem quietinho, comi o bolo, festejemos na benção. Aí quando eu estava indo embora, eu falei para ela, ó amor, meu aniversário é em maio, pode preparar outro bolo. Não é março não, amém? O meu irmão é 13 de março, eu sou 13 de maio. Mas a gente comeu aquele bolo abençoado. Então é assim, irmão, são experiências da vida. Aleluia, são experiências. Quando os irmãos que estão aqui, que a gente podia chamar aqui, e os irmãos contar experiências maravilhosas da parte de Deus, né, irmão? Louvado é o nome do Senhor. Que o menino trabalhava comigo, aí ele era bem tímido assim, irmão, mas ele começou a cantar direto, irmão, pastor Luciano. Nós estávamos trabalhando e ele cantando, achei uma flor gloriosa. Eu falei, mas que negócio é esse? Eu falei, rapaz, mas você... Não, é que eu comecei a namorar, agora o Senhor preparou uma flor maravilhosa para mim. Eu falei, olha que benção, verdade? Passou, irmão, uns 2 anos, ele casou, ele começava a cantar só assim, ó. Ó, consegue, eu andei e perdido, vaguei. Toda hora, irmão, que passava por ele, estava cantando, ó, consegue, eu andei. Mas é assim, é a vida, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aí um dia ele foi viajar, passando pela casa lá, a irmã estava cantando, livre estou, para a glória de Jesus, livre estou. Amém? Acaba foi viajar, a irmã ficou livre. Louvado é o nome do Senhor. Mas é assim, a vida é essa, irmão. A vida é essa. O jovem, irmãos, é a coisa mais importante da casa do Senhor. Jovem chama jovem. Você não consegue chamar um jovem para a igreja, mas o jovem chama o jovem. O papo do jovem é outro, é diferente de nós. Amém? Aleluia. Mas ele chega aqui, irmãos, e dá um exemplo. Ó, irmão, não tem nem o que falar. Os irmãos sabem disso, não tem o que falar. A gente já passou por essa fase. Amém? A gente já passou por isso. Eu falo, um jovem está na presença de Deus, irmão, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo, não é fácil. Não é fácil. Um dia a menina chegou e falou para o meu filho, ele andava de social, ele me ajudava na igreja, fazia a primeira parte. Aí chegou e falou assim, ó, tá ligado, se tu botar uma calça assim, caindo, mostrando um pouco das orbas assim, você é um gatão, entendeu? Então é o seguinte, fardado no social, ele era o quê? Amém? Então é assim, ó, infelizmente, irmãos, é isso. Ó, irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui, que vocês vão ficar perplexos. Sabe o bandido da luz vermelha? Ele recebeu 1.500.000 pedidos de casamento. Sabe o manico do parque? O manico do parque, ele recebeu 1.700.000 pedidos de casamento. A mulher largou a família aqui no Rio Grande do Sul e foi lá para Marília, em São Paulo, aonde ele estava para casar com ele. Amém? Infelizmente, irmãos, isso é uma opressão diabólica que essa sociedade ela tem criado na mente das pessoas. Mas aqueles que estão aqui, os jovens que estão aqui, eles são diferentes. Amém? Vão procurar pessoas decentes. Irmãos, eu falo, o casamento ele virou uma coisa tão banal que assim, ó, no nosso tempo nós se preocupávamos em fazer o quê? Alguns, lógico, não conseguiram, mas enfim, a primeira coisa que o caba fazia era procurar comprar um terreno e construir uma casa para ter um casamento. É assim ou não é, meus irmãos? Quando não, o menino ia casar, ele tinha todos os móveis comprados, já estava tudo comprado, a menina tinha todo o enxoval, ela aprendia a fazer crochê, tricô, e preparava as coisas. Eu lembro a minha esposa, quando a gente casou, a gente foi para o Mato Grosso, foi com quase nada, mas ela tinha um enxoval dela, um enxoval de cozinha, de quarto, enfim, ela tinha, a gente levou embora, e eu, sabe o que eu tinha? Um fogão de 2 bocas, e um liquinho, mas a gente foi, e foi feliz. Amém? Hoje não, hoje você pergunta para qualquer menino qual é a ideia dele. Comprar um carrão, tá ligado, irmão? Eu quero um carrão. É assim ou não é? Eu quero uma moto para fazer... É a verdade, irmãos. Infelizmente, porque, irmãos, não há mais o que você confiar.
Mas o povo de Deus é diferente. Aqui tem moça cheia do Espírito Santo, aqui tem jovem cheio do Espírito Santo, e formarão casamentos aqui para ser exemplo diante da presença do Senhor. Amém? Irmão, Deus abençoe. Se eu começar a falar aqui, eu vou longe. Nem comecei ainda, eu marquei tudo aqui, nem vou ler. Amém? Eu acredito que os irmãos já entenderam. Não despreze a mocidade, não despreze o jovem. E vós, jovem, sede forte na fé, no Espírito, na sã doutrina do Senhor, para que junto nós tenhamos uma vida abençoada por Deus. Amém? Quem dos irmãos aqui que já acabou o culto aí, pegou e falou assim: ô jovem, vamos ali na pizzaria ali que eu vou pagar uma pizza para vocês. Hã? É verdade, irmãos. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Senão eu fazia. Falei para o camarada assim: olha, você precisar de ajuda aí, pode contar comigo. Ele veio pedir dinheiro. Eu falei: não, é oração, é outra coisa, dinheiro eu não tenho. Amém? Já de uma oração e uma força aí, carregar um barro lá, a gente vai, mas dinheiro não tem. Mas a gente ajuda assim que pode. Deus abençoe, irmãos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, para nós e para nossa casa, abençoados por Deus. Eu quero passar aqui depois para o pastor Sandro, que ele vai... Vou deixar aqui para o pastor Sandro. Ele vai dar os avisos da obra do Senhor, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração ainda, amém? Senhor meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por ter me concedido esta oportunidade de mais uma vez, Senhor, poder falar da Tua palavra. É verdade, Senhor, eu sei que aqui dentro tem pessoas muito mais capazes. Aqui tem advogado, aqui tem professor. Eu simplesmente, Senhor, tenho o 3º ano primário, mas foi o Senhor que me chamou e eu não posso fugir, aleluia, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oh meu Deus, me ajuda a ser fiel à Tua palavra, à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Abençoa os Teus filhos nesta noite, no nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, certo da Tua bênção.